Olá, neste vídeo eu vou apresentar uma ferramenta de software chamada RM Finder, tá? RM é de Representative Model, é uma ferramenta para redução de cenários. Numa situação de incerteza, tomada de decisão sobre incerteza, havendo muitos cenários, essa ferramenta é utilizada para reduzir o número de cenários. É uma pesquisa feita com apoio do CEPETRO, da Unicamp, também com a participação da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. É um trabalho conjunto. Essa ferramenta foi desenvolvida e pela primeira vez ela apareceu na revista Computers in Geoscience, o artigo chamado Selection of Representative Model for Decision Analysis Under Uncertainty. Tá? Os autores da pesquisa foram o professor Luiz Meira, Faculdade de Tecnologia, Guilherme Coelho, Faculdade de Tecnologia, Antônio Santos, pesquisador vinculado ao CEPETRO, e Denis Kioser, professor da Faculdade de Engenharia Mecânica, também vinculado ao CEPETRO. A segunda publicação foi agora 2017, uma extensão da metodologia do trabalho apareceu no Congresso LACPEC, Latin America, LACPEC 2017, sob o nome RM Finder 2.0, An Improved Interactive Multi-Criteria Scenario Reduction Methodology. A situação onde surgiu o problema para ser resolvido foi numa metodologia de 12 passos proposta por Kioser, 2015. Essa metodologia iniciava com a caracterização do reservatório, seleção de um modelo base, tá? Busca por inconsistência e geração de um conjunto de cenários. Então são vários passos que vão da caracterização, depois passa por um processo onde é selecionado o P50, criado curvas de riscos, e a etapa 8, nesse momento havia uma redução de cenários, que era primeiramente feita de maneira manual. Depois houve novas etapas, definição de estratégia de produção, a análise da melhor estratégia sobre incerteza, melhorias e curva de risco final. Então é um processo longo que parte da caracterização do reservatório, inconsistências, ajustes de histórico, seleção de uma estratégia, redução de cenários, passando aí pela seleção de estratégias de produção sob incertezas e finalizando com uma curva de risco, onde o tomador de decisão decide pela implantação ou não de uma estratégia de produção para extração de petróleo. Um exemplo rápido de como funcionam as incertezas, aqui estão sendo citados variáveis como porosidade, permeabilidade, uma variável estrutural, tá? São chamados atributos, e existem incertezas, então são níveis. A porosidade num nível A, ela possui uma determinada probabilidade. No nível B, C e D, cada um tem a sua probabilidade. Permeabilidade tem vários níveis. A permeabilidade global do campo, né, vários níveis. E também cada nível associado a um conjunto de probabilidades. Quando você combina um conjunto de 5 níveis, aqui cada atributo tem 5 níveis, e você tem 20 atributos, as combinações geram aí uma quantidade, bilhões, trilhões, uma quantidade possível de combinações muito grande. Tá? Então, cada uma dessas combinações é uma possibilidade que pode acontecer. É uma dos cenários possíveis, digamos assim. Do lado direito, agora continuando, temos uma curva de risco. Tá? Aqui temos o lucro e temos aqui a probabilidade. Então, o lucro mais baixo, vindo para a esquerda, aqui um lucro 4 vezes 10 oitavo, um lucro mais baixo, a probabilidade 100%, e conforme o lucro vai subindo, a probabilidade acumulada vai caindo.
50% de chance do lucro ser maior do que 12, 10 na oitava, e aqui aumentando o lucro diminui a probabilidade, porque é uma probabilidade acumulada. O lucro, 16 milhões, a chance é 10%. Tá? 90% de ter um lucro baixo, maior do que 5 vezes 10 oitava, 50% do lucro ser maior do que 12 vezes 10 oitava, e a chance é que 10% apenas de eu ter um lucro maior do que 16 vezes 10 oitava. Então, tradicionalmente, trabalha-se com 3 níveis, 3 cenários, 3 situações. A pessimista, P90, a otimista, P10, e a média, P50. Essa é a metodologia encontrada em diversos lugares. A Kioser estendeu em 2004, ele estendeu essa ideia de 3 representantes, pessimista, médio e otimista. Ele percebeu que havia se eu fixasse o pessimista, o médio e o otimista numa variável lucro, por exemplo, eu ainda assim eu teria uma certa liberdade de escolher vários fatores de recuperação de óleo. Então, eu poderia ser pessimista, médio e otimista no lucro, e pessimista, médio e otimista também aqui em fator de recuperação de óleo. Tá? Então, eu posso ser representativo em 2, 3, 4 variáveis. Essa ideia de representatividade pode ser estendida não apenas ao lucro, mas a um conjunto de 4 variáveis, por exemplo. E então aqui tem 4 variáveis selecionadas. O RF NPV está num gráfico, né, num gráfico de dispersão, e WPNP, outro gráfico, são os mesmos cenários, aí 2 projeções, o RF lucro, fator de recuperação lucro aqui à esquerda, e produção de água, produção de óleo aqui à direita. E aqui está mostrada a possibilidade de eu ser, com 9 modelos, eu ser pessimista, médio e otimista na variável fator de recuperação, na variável lucro. Se eu conseguir, eu teria que buscar, talvez existam esses mesmos 9 modelos do lado direito, sendo pessimista, médio e otimista, produção de água e produção de óleo. Então são 9 modelos e eu teria aqui a possibilidade de representar pessimista, médio e otimista em 4 variáveis simultaneamente. Tá? Essa é a motivação quando eu estou fazendo a redução de cenários. A motivação é essa, eu reduzir de 200, 300, milhares de cenários, reduzir para 9, por exemplo, em várias variáveis ao mesmo tempo, em 4 variáveis ao mesmo tempo. Aqui, os modelos selecionados sofreram uma rotação. Tá? A ideia dessa rotação é que eu posso fazer algo ainda melhor. Eu não quero apenas pessimista, médio e otimista. Do lado direito a gente pode ver, com essa rotação eu conseguiria, aqui é um exemplo, né? Eu teria que encontrar, mas suponha que existam esses pontos rotacionados aqui. Se eu conseguir encontrar esses pontos, eu consigo uma distribuição uniforme desde o pessimista, que é o P90, até o otimista, que é o P10. Eu tenho todas as possibilidades. Com 9 modelos, eu tenho um modelo P90, um P80, um P70, eu posso ter, quer dizer, eu tento, né, eu vou buscar encontrar um modelo que represente o P90, P80, uniformemente distribuído do P90 ao P10, por exemplo, na variável lucro, em todas as variáveis. Tá? No modelo anterior eu tinha lá 3 modelos pessimistas, agora não, eu tenho uma distribuição uniforme do pessimista para o otimista nas 4 variáveis ao mesmo tempo. Eu tenho que encontrar esses pontos, talvez eles não existam, mas eu vou procurar, o meu objetivo é encontrar pontos que me dê essa distribuição. Tá? Eu faço a redução para 9 cenários, por exemplo, do pessimista para o otimista em faixas uniformes aí de probabilidade, cobrindo todas os P90, P80, P70 e assim sucessivamente. Então, esse é o pano de fundo para a criação do RM Finder. Tá? É uma metodologia, ela é assistida porque ela tem uma interação com o usuário. Tá? Interação com o usuário interage com o sistema, ele passa uma parte do conhecimento dele
para o sistema, por meio de uns pesos que ele vai colocar. E é o método de otimização, porque nem sempre eu tenho aqueles pontos perfeitamente distribuídos, então eu quero otimizar, eu quero mais próximo do meu objetivo possível. O sistema de redução de cenários desenvolvido aqui, essa representatividade, isso que a gente busca encontrar no conjunto reduzido de cenários, passa por uma tecnologia, por uma metodologia assistida. Então, uma pessoa, um especialista da área, porque para o matemático as variáveis são todas iguais, a princípio, né? O matemático não sabe a diferença, ou o programador não sabe a diferença entre lucro, produção de óleo, fator de recuperação, produção de água, mas o especialista, ele define prioridades, ele define pesos, ele dá mais importância, por exemplo, para o lucro. Eu quero mais representatividade do lucro e menos representatividade, claro que são funções conflitantes, eu quero atender uma em detrimento da outra. E o usuário, né, o especialista, ele interage com o sistema dando mais prioridade para aquele que ele acha que não está bem representado. Então ele vai aumentando o peso, por exemplo, do lucro, que é mais importante, diminuindo o peso ali para a representatividade, e ele vai chegando num equilíbrio. A partir da sua experiência, ele define quais são os maiores pesos, quais são as variáveis mais relevantes para o sistema. O sistema faz ali as cegas, né? Mas o especialista vai guiando e dando mais importância para um conjunto ali, para uma variável em detrimento de outra por meio de pesos. Essa metodologia de redução de cenários foi definida multi-objetivo. Tá? A gente tem pelo menos 3 categorias distintas de representatividades que precisam ser atendidas ao mesmo tempo. Uma delas é o crossplot, aquilo que a gente passou ali, alguns gráficos de crossplot, são dispersões, por exemplo, lucro por produção de óleo, lucro por ORF, fator de recuperação. Eu quero uma representatividade nessas projeções, né, nessa nuvem de pontos. A nuvem está no R4 porque eu tenho 4 dimensões importantes. Lucro, fator de recuperação, produção de água e produção de óleo. São as quatro variáveis importantes aqui. E eu coloco essas variáveis 2 a 2 num crossplot e eu quero que elas sejam representativas nas projeções bidimensionais 2 a 2 das variáveis. Eu quero representatividade nos crossplots. Só que não é só no crossplot, eu quero representatividade também nas curvas de risco. Tá? Eu desejo que as curvas de risco sejam lá, cada uma delas, curva de risco do lucro, que ela tenha uma representatividade do pessimista para o otimista de maneira relativamente uniforme. Tá? As curvas de risco, as 4 curvas de risco, uma para o lucro, uma para o fator de recuperação, produção de água, produção de óleo. Então, ele tem a representatividade nas curvas de risco e tem a representatividade também nas variáveis de entrada, que é algo relativamente novo. Eu tenho variáveis de entrada, atributos, níveis, aquelas variáveis incertas originais que geraram os cenários, eu quero manter a representatividade também nos atributos nível. Tá? Isso é algo novo, tá? Ser pensado essa representatividade também nos atributos nível. Eu estou falando aqui lucro, estou falando fator de recuperação de óleo, estou falando produção de óleo, produção de água, mas o sistema não enxerga, que é o significado das variáveis. Eu posso entrar com qualquer conjunto, 4 variáveis, até 4 variáveis, eu posso escolher, eu posso trocar. Essa redução de cenários não precisa ser feita apenas nesse contexto. Tá? Metodologia de redução de cenários, eu tenho um conjunto de cenários sobre incerteza, eu tenho um conjunto de variáveis e eu quero reduzir. Tá? Isso é uma ideia que se encaixa em qualquer conjunto de variáveis, em qualquer contexto que eu tenha ali os meus cenários representados por 4 variáveis, por exemplo. Aí eu posso aplicar essa metodologia, eu posso aplicar esse programa. Ele não sabe, ele não precisa ser essas 4 que eu estou dando como exemplo. Precisa ser no máximo 4. A gente trabalhou com 4 variáveis ao mesmo tempo no máximo. Mas não precisa ser essas 4 nesse contexto específico. Sobre a questão do crossplot, né, de eu pegar 2 variáveis ali, está mais ou menos claro
que eu preciso representatividade nessas projeções bidimensionais. Nas curvas de risco, eu também preciso representatividade do pessimista para o otimista, de maneira regular, né? Os modelos saindo do pessimista para o otimista em todas as variáveis ao mesmo tempo, se possível, né? Se existir. O programa vai buscar, né? Por isso ele é um finder, né? Ele busca aí esses elementos que tentam se encaixar nesse modelo que eu estou descrevendo. E o sistema, além disso, ao mesmo tempo, ele tenta manter a representatividade dos atributos níveis, aqueles atributos originais, aquelas variáveis incertas que geraram a explosão, a quantidade enorme de cenários. Ele tenta manter também a representatividade dos atributos com nível. Aqui tem um exemplo, tem um conjunto original, uma variável incerta, digamos assim, cuja probabilidade de ser masculino 60%, feminino 40%. Tá? Então você tem a tua variável original é 60%, 40%. Então se eu tiver 1000, eu vou ter 600, 400. Tá? Se eu for gerar elementos com essa variável. A hora que eu reduzir para 9, ou para 3, ou para 7, eu quero manter a mesma proporção. Se a variável era 60%, 40% na origem, no que gerou o conjunto de cenários, a hora que eu reduzir lá para os meus 9, eu também quero 60%, 40%. O sistema vai tentar encontrar um conjunto reduzido que mantenha essa proporção. Tá? Então a ideia da redução dos atributos níveis é isso, manter o mais parecido possível a distribuição original da distribuição dos modelos representativos, tá? Minimizar essa diferença. E ele tenta fazer ao mesmo tempo, atender esses requisitos todos ao mesmo tempo, né? O RMFinder ele busca, então é um sistema multi-objetivo, vários objetivos sendo atendidos ao mesmo tempo, e os objetivos são, aí tem um expert que vai colocando pesos e definindo qual tem maior prioridade, qual tem menor prioridade. Esse é um exemplo real aqui, prático. Eu tenho um atributo relevante num campo de petróleo, no benchmark famoso, o Nissin 1D, campo de namorado. Eu tenho 70% de chance na variável incerta de eu ter um bloco leste, é uma grande região que ela pode existir ou não. Então, no momento que a variável incerta foi definida, 70% de chance de existir o bloco leste e 30% de chance de não existir o bloco leste. Tá? A hora que eu tenho 500 cenários, a hora que eu tenho 1000 cenários, a hora que eu aplico a redução, eu tento manter com os meus 9 cenários a mesma proporção de atributo nível. Tá? Nos 9, eu quero 30% e 60%. Desculpa, 70% e 30%, mantendo o mais parecido possível. Tá? Mantendo a distribuição aqui o mais parecido possível. Eu estou falando 9 modelos representativos, mas não precisa ser 9. Tá? O sistema, você pode querer 3. Eu quero pessimista, médio, otimista. Eu quero 10. Eu posso testar outros números. Eu posso colocar 30 modelos, quero reduzir para 30. Tá? Aí o programa ele aceita diversos números de modelo representativo. Então, o pesquisador ele pode variar até chegar ao número de modelos representativos que atenda às suas necessidades. Aqui tem um exemplo na função crossplot, né? Qual é a função utilizada para definir a representatividade. A representatividade foi um problema longo, você chegar no que é um conceito de representatividade. Então, para chegar nesse conceito que envolve crossplot, que envolve curva de risco, que envolve atributo nível, foi talvez uma das contribuições maiores, né? Definir esse conceito de representatividade e transformar isso numa função multi-objetivo, onde pode ser otimizado uma função multi-objetiva ainda com a interatividade de um especialista que define pesos para cada uma dessas funções. Mas aqui eu estou falando do crossplot, tá? Então, o conjunto à esquerda foi um conjunto bom de modelos representativos, porque eles estão bem dispersos, bem distribuídos. Os representativos são os pontos maiores, aqui tem 9, né, pontos maiores. Os originais a gente tem em torno de 200,
modelos originais, e aqui é uma solução boa. São bons modelos representativos, eles estão bem distribuídos nesse gráfico, né, de dispersão aqui. O central aqui já não é bom. Os modelos representativos estão todos concentrados numa região. Então, está sendo criado um viés otimista numa das variáveis. Então, isso aqui não está tão legal. Tá? Então, que função matemática pode ser utilizada para representar esse conceito de representatividade? A gente utilizou uma função, que é o desvio quadrático médio. A gente tem a somatória entre cada ponto e o representativo mais próximo, é uma função de clusterização bem estabelecida, e essa função, o mínimo dessa função é um conjunto de pontos bem distribuído. Tá? Por exemplo, se eu for conectar cada ponto nesse gráfico central, cada ponto ao representativo mais próximo, o representativo mais próximo está longe, está afastado, né? O ponto está sendo representado por alguém que está muito longe. Então, se você utilizar essa função, essa soma dessas distâncias ao quadrado, a solução da esquerda vai estar com valor baixo e a central vai estar com valor alto. Então é uma boa função matemática, né, que pega essa ideia de ter os pontos bem distribuídos. Uma função de clusterização utilizada aí, K-means, K-medoides, uma série de algoritmos de clusterização utiliza essa função. A gente utilizou para cada crossplot individualmente e somou. Uma questão importante, pensando na componente curva de risco, aqui tem, pensando na componente curva de risco, é a probabilidade dada a cada um dos modelos representativos. Os modelos representativos são os cenários reduzidos. Tá? Aqui eu tenho uma curva de risco original. Tá? Esses pontos que estão com quadrado foram fixados. O pesquisador fixou e falou: eu quero esse ponto aqui, esse aqui é o P50, né? Então eu quero que o P50 esteja lá, eu quero que você me encontre mais alguns pontos. Mas eu já defino um ponto originalmente para estar no conjunto. Isso a ferramenta aceita. Então o pesquisador fixou dois modelos, o P50 e um outro aqui, com algumas características especiais, e o sistema tentou buscar outros que atendessem aí a nossa função multiobjetivo. Quando você desenha a curva de risco original e você desenha a curva de risco dos modelos representativos, não é bem a realidade. Aqui o modelo representativo está sendo desenhado em cima do modelo original. Tá? Só que no modelo reduzido, quando você recai para 9, as probabilidades acumuladas, que são as probabilidades aqui dessas curvas de risco, elas mudam. Tá? A gente assumiu, no primeiro momento não assumiu nada, simplesmente desenhou o modelo representativo em cima do modelo original. Mas aí a primeira decisão foi dizer que cada um dos 9 modelos representativos eram equiprováveis. 9, 10, mas a gente assumiu que os modelos eram equiprováveis e recalculamos a probabilidade acumulada. Quando a gente assumiu a equiprobabilidade e recalculou a probabilidade acumulada, o que aconteceu? Os pontos se afastaram da curva original. Então, isso aqui não é bom. Nossos modelos representativos, se a gente esquecer os modelos originais, os modelos representativos, eles estão criando aqui uma espécie de um viés pessimista nos pontos abaixo do P50 e um viés otimista, que os modelos representativos estão otimistas quando você considera os pontos maiores que P50. A gente não gosta de criar viés, porque aí você vai estar trabalhando numa realidade, você cria um distanciamento das suas incertezas originais. A gente não quer criar incertezas adicionais. Então, ao invés de assumir que cada modelo representativo é equiprovável, a gente deu a liberdade de variar as probabilidades. E com isso, variando a probabilidade dos modelos representativos, a gente consegue uma adesão muito maior à curva de risco, como você pode ver aqui nessa terceira curva. Essa terceira curva foi dada a liberdade de mudar as probabilidades dos modelos representativos, onde um modelo representativo tem mais probabilidade, o outro tem menos, e dessa forma a gente consegue uma redução da distância entre a curva de risco original e a curva de risco nova. Tá? A função objetivo, a gente pensou primeiramente em somar
Quer dizer, o que você tem de liberdade? As probabilidades dos modelos representativos. Isso é que eu posso mexer. Isso é o meu domínio. Eu posso mexer nas probabilidades. Qual é o meu objetivo? A gente pensou no primeiro momento em reduzir essa somatória das distâncias, ou a somatória das distâncias ao quadrado, né, entre cada modelo representativo e o seu modelo original. Qual foi a distorção, qual foi a distância entre o modelo representativo, a sua probabilidade acumulada e a probabilidade acumulada original, que representaria aí um viés. Tá? Então a gente somou, vamos tentar minimizar essas distâncias ao quadrado que estão mostradas na figura, de forma relaxando aqui probabilidade, podendo ter probabilidades distintas, reduzir essa distância aqui, essa somatória dessa distância. Não deu muito certo. Por quê? Aqui tem um exemplo, ele foi um exemplo criado, né, um exemplo artificial, porém, ao executar a minimização das distâncias, ocorreu o que a gente chama aqui de uma anomalia. O que aconteceu? A gente conseguiu colocar o modelo representativo exatamente em cima do modelo original. A gente conseguiu definir probabilidades para o modelo representativo, tal que essa adesão foi de 100%, a distância aqui é zero. A gente chegou no zero. Porém, ao se analisar a probabilidade do modelo representativo, que está aqui na direita, o primeiro modelo representativo ficou com probabilidade de 50%. O segundo modelo representativo ficou com probabilidade de zero. E o terceiro modelo representativo ficou com probabilidade de 50%. Opa! Eu reduzi para 3 modelos, só que o modelo ficou com probabilidade de zero. Alguma coisa estranha tem, tá? Eu consegui aproximar os pontos da curva original, só que isso não ficou legal. Essa primeira tentativa gerou, na verdade, uma curva de risco ruim, uma curva de risco, digamos assim, distante da curva de risco original, porque a probabilidade de cada modelo ficou muito grande. Então, a gente chegou à conclusão que não basta conhecer a probabilidade acumulada, você precisa saber a probabilidade não acumulada, a probabilidade real, que no caso aqui é 50%, 0 e 50%. Sem esse valor, você não consegue calcular uma boa probabilidade, uma probabilidade adequada para os modelos representativos, para os cenários reduzidos. Então, a segunda estratégia foi liberar as probabilidades, né, poder varrer um conjunto de probabilidades, mas somar a distância, essa área que está vendo aqui do lado direito, somar essa área, a área entre a curva de risco original e a nova curva de risco. Essa área podemos dizer que é viés. Por quê? Porque essa área representa uma região ou de viés positivo ou de viés negativo. Então a gente quer reduzir essa área. Essa função objetivo representou melhor. E essa função objetivo conseguiu resultados reduzindo de fato o viés. Anterior a gente viu que a gente conseguiu adesão, mas na hora que você joga a probabilidade do modelo, a gente vê que as curvas ficaram distantes. Agora, esse segundo modelo, que é calculando essa área, essa soma desses comprimentos aqui, reduzindo, aí você de fato reduz o viés, você reduz a diferença entre a curva de risco original e a curva de risco dos modelos representativos. Tá? Aqui tem alguns exemplos. Não é perfeito, porque são vários critérios sendo atendidos ao mesmo tempo, mas aqui nós temos um exemplo da nova curva de risco. Você vê que alguns modelos têm probabilidade maior, outros modelos têm probabilidade menor. Tá? A função objetivo está aqui embaixo, uma função que tem vários objetivos sendo atendidos ao mesmo tempo, e é importante ressaltar que, uma vez definido o modelo matemático, a gente aplicou um algoritmo de otimização, um algoritmo genético mais busca local, aplicamos o algoritmo de minimização, o algoritmo foi lá e minimizou a função objetivo, encontrou os melhores modelos representativos. Se o usuário ficou insatisfeito com alguma variável, ele aumentava o peso ou diminuía o peso de uma das componentes da função objetivo. Tá? A minimização foi feita por algoritmos genéticos e busca local. Um ponto importante ao se trabalhar com redução de modelos representativos, redução de modelos, redução de cenários, é a interação com o usuário. A solução precisa de alguma forma ser validada. Então, o programa cria, numa única tela,
aqui os gráficos, né? Os gráficos de dispersão XY. Eu tenho os gráficos aqui. Esse é um exemplo do campo de namorado, 30 modelos, a gente está reduzindo para 30, tá? E numa única tela eu consigo ver todos os gráficos, as projeções das 4 variáveis em grupos de 2, tá? Então são as 6 projeções, os 6 crossplots. E nós temos aqui as 4 curvas de risco, tá? Lucro, produção de óleo, produção de água, fator de recuperação. Então nós temos as combinações 2 a 2 e nós temos as curvas de risco. E aqui nós temos, aqui é só uma visualização, e esse gráfico aqui, um pouco no canto superior direito, ele tem as diferenças entre as frequências dos atributos nível original e dos modelos representativos, tá? Então, todos os objetivos que estão sendo minimizados, eles estão representados numa única página, numa única tela. Por que numa única tela? Porque você vai ter que confrontar uma solução com outra. O usuário vai ter que decidir se aquilo satisfaz. Tá? Então, o programa, na verdade, produz um conjunto de soluções, não sabemos exatamente qual é a melhor, e o usuário consegue trocando uma tela por outra e comparando várias soluções, tá? As melhores, um grupo de soluções, ele compara várias, né? E escolhe qual é a melhor, ou, se é necessário, mudar os pesos e rodar o programa novamente. Tá? O importante de estar numa tela é que você troca de uma solução para outra, aí automaticamente, né? Você tem a solução inteira, pelo menos a parte mais importante dela tá sendo representada, e você troca por uma outra solução, por uma terceira, por uma quarta. O programa costuma imprimir até 20 soluções e o usuário escolhe as melhores ou faz algum ajuste nos pesos e manda rodar o programa de novo. O programa foi aplicado ao modelo sintético, tá? Aqui nós temos uma visualização, 3 modelos representativos. Na verdade, foi um estudo que começou com 3, aqui a gente vê 5 e 9. Então, o pesquisador, com esse programa, ele teve a possibilidade de tentar 3, que é a ideia pessimista, média e otimista, 5. Aí ele fixou 3 e deixou o programa procurar mais 2, e depois ele procurou 9. Ele fez teste com vários grupos, aí, vários números de modelos representativos distintos para ver qual que atendia ali as suas necessidades, o modelo sintético. A ferramenta, né, essa 2.0, essa que tem probabilidades, tem visualização numa tela só, foi aplicada ao campo de namorado, tá? O Unicim 1D, também obteve um conjunto aqui de 9 modelos representativos, obteve as probabilidades, as curvas de risco, e o interessante é que não foi possível um humano, utilizando metodologias anteriores a essa ferramenta, as formas antigas para tentar conseguir esses modelos representativos não conseguiram atender, não foram boas o suficiente. Tá? Então, o Unicim 1D é um benchmark bem estabelecido, usado aí por muitos pesquisadores, e os modelos representativos vieram aqui dessa ferramenta. Os modelos representativos buscados por outros caminhos não atenderam aos critérios, tá? E esses foram considerados modelos representativos oficiais, tá? Os 9 modelos representativos oficiais do benchmark Unicim 1D, tá? Aqui foi apenas um experimento com 30 modelos representativos, tá? Para ver a representatividade, adesão à curva de risco, representatividade dos atributos níveis. Aqui você vê no canto superior direito, esse quadrado representa a diferença, eles estão vazios, quer dizer, a diferença é pequena. Tá? O sistema conseguiu manter a mesma proporção ali que havia nas variáveis incertas originais e nas variáveis incertas depois da seleção do modelo representativo. Aqui nós temos um outro exemplo de aplicação da ferramenta RM Finder, né? Representative Model Finder, na Unicim 2D. Esse é um benchmark novo que está sendo desenvolvido agora em 2017, é um benchmark de pré-sal. E a ferramenta aplicada aqui ao benchmark obteve um conjunto de modelos representativos. Ainda esse estudo ainda não finalizou, por isso é beta, tá? Talvez ainda haja alguma mudança, mas a ferramenta já encontrou aqui de maneira rápida, tá? De maneira muito mais rápida do que seria por outros meios
manuais ou por meio de planilhas, né? A ferramenta já encontrou um bom conjunto de modelos representativos, calculou as probabilidades, manteve dentro do possível a frequência de atributos níveis igual, tá? Então a ferramenta está sendo utilizada aí. Vários pesquisadores estão utilizando a redução de cenários em suas pesquisas e abrindo possibilidade para variar o número de modelos representativos, que isso não existia. Tá? Agora você pode, em minutos ou horas, você pode testar 3, 5, 20, 30 modelos, a redução, vários tamanhos. Tá? Isso aí está sendo uma novidade. Antigamente não era fácil, tá? Era fixado em 9. Agora pode testar outros tamanhos, outros números de modelos representativos. Tá? As probabilidades estão sendo calculadas e, além disso, essa frequência de atributos níveis que são mantidas, isso também é uma novidade. Antigamente pensava lá pessimista, médio e otimista na saída, no lucro, mas não nas variáveis de entrada. Tá? Isso aí também é algo que foi acrescentado. Faz parte aí da caracterização da representatividade, que foi um processo longo até definir o que é representatividade, o que são bons modelos representativos. Foi aplicado aqui a um outro campo, tá? O campo brasileiro de óleo pesado. Tá? Então, os resultados semelhantes, você tem os modelos, você tem os atributos, nível, você tem aqui as curvas de risco. A conclusão, nós temos uma ferramenta de redução de cenários, tá? Pode variar o número de modelos representativos entre 3 e 30, são os valores que a gente já testou. Um novo conceito de representatividade, estendendo ali a ideia do pessimista, médio e otimista para conceitos mais elaborados, mais representativos, com mais variáveis ao mesmo tempo sendo representadas, né? Técnicas de visualização, tá? Uma automatização de algo que antigamente era aceitável. Tá? E aqui nós temos o agradecimento, Unicamp, Petrobras, Foundation CMG. Aí, essa foi uma rápida apresentação aqui, a ferramenta RM5. Obrigado.